Amém? Vamos orar? Vamos, estenda as mãos para cá. Espírito Santo, Tu és meu amigo, meu mestre, meu companheiro de todos os momentos. E eu sei que o Senhor se faz presente, o Senhor está aqui. Portanto eu te peço, flua neste lugar. Toca cada vida que aqui está. Tira, Senhor, empecilhos. Tira aquilo que quer impedir da sua palavra ser semeada, Senhor. Que Abba, o Senhor encontre pessoas sim, com um coração aberto, com um coração pronto para receber as sementes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Uma segunda chance, ou uma nova chance. Quem não quer, quem não deseja, quem não busca uma nova chance, ou uma segunda chance? Porque chance, ela significa uma ocasião ou uma circunstância favorável de alguma coisa que se deseja. Significa dar oportunidade para algo ou para alguém. Mas por que realmente eu tenho que querer, ou eu tenho que dar uma segunda chance? Óbvio, se houver um compromisso com a mudança, uma segunda chance pode funcionar. Vou repetir. Se houver um compromisso com a mudança, uma segunda chance pode funcionar. Muitas vezes dar outra chance funciona muito bem. Até melhora na questão do relacionamento, da comunhão, da intimidade. Mas isso só vai ocorrer quando duas pessoas, no seu relacionamento, na sua intimidade, foram capazes de aproveitar ao máximo o tempo que estiverem separados para isso. A Bíblia, óbvio, a nossa bússola, o nosso caminho, o nosso modelo, ela nos traz vários e inúmeros modelos e referências de situações, circunstâncias, ocasiões que nos mostram que sempre houve uma segunda chance, onde nós vamos ver, coube e cabe a cada um de nós que temos essa nova chance, ou uma segunda chance, a aproveitar ou não. Eu vou só restringir nessa noite, porque não daria tempo, em só 3 personagens da Bíblia. A primeira está lá em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 21. Falo do rei Ezequias. A palavra do Senhor diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então nós vemos aqui um rei chamado Ezequias, a qual o Senhor manda um profeta, e a vida de profeta não é fácil, irmãos. O profeta ele tem que falar não aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus manda ele falar. Vocês imaginam o profeta Isaías chegar diante do rei dizendo assim: olha, o Senhor está dizendo para você, porque você precisa colocar o quê? A sua casa em ordem, porque você vai morrer. Vocês imaginam o profeta Natã chegar diante do rei Davi também e contar uma história sobre a ovelha, e aí no final dizer para ele: não, pera, você é essa pessoa. É necessário coragem, é necessário ousadia, mas é necessário principalmente ter obediência à voz do que Deus diz para cada um de nós. Amém, irmãos? E não foi diferente, nós vemos aqui, né? O profeta Isaías, ele vai e diz para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então olha aqui, a gente vê que
é algo muito específico sobre a vida do rei Ezequias. E eu creio que é algo muito específico na vida de cada um de nós, queridos. Porque é para nós pôr a nossa casa em ordem, pôr a nossa vida em ordem, pôr a nossa família em ordem, pôr o reino de Deus em nós em ordem. Através do quê? Da comunhão. Vocês vão ouvir muito isso, da intimidade e do relacionamento. Nós precisamos colocar nos dias de hoje em ordem. Para quê? Para que nós não possamos desperdiçar a segunda chance, ou para alguns, uma nova chance. Porque Deus continua nos dando a cada dia uma nova chance. Amém, irmãos? E olha o que ele continua dizendo aqui, olha. Então ele diz assim, olha. Então, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Esaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6, mas antes de falar do versículo 6, quando o rei Ezequias recebeu a palavra do Senhor, a sentença do Senhor sobre a vida dele, para que ele colocasse a sua vida em ordem, para que ele realmente, né, se preparasse, porque ele ia morrer. Qual foi a reação do rei Ezequias? Foi lá pro fundo do quarto dele, foi lá naquele quartinho escuro dele, foi lá se isolou de todo mundo, e foi lá se lamuriar? Não, irmãos. Aqui nos deixa uma lição. Não importa o que você esteja passando. Como a minha filha, o Espírito Santo já incomodou ela logo no início. É muito interessante o rio de Deus nesse lugar. O Senhor vai completando, queridos. É muito interessante, né? E queridos, não tem outra coisa para você fazer, irmãos, a não ser quando Deus falou com você, ou você entendeu que tem algo errado na sua vida, irmão. Sabe o que você precisa fazer? Fazer como o rei Ezequias fez: orar, clamar, gemer, se entregar incondicionalmente a Ele, porque Ele vai ouvir, irmãos. Chora, irmãos. Queridos, eu venho de uma geração de que homem chorar era vergonha. Homem não chora. Queridos, olha, eu continuo sendo um homem, chorão. E até as pessoas quando falam, eu estou numa conversa, até chorei, as pessoas, como se, né? Glória a Deus, aleluia, né, irmão? Mas chorar, queridos, é um quebrantamento. Quando você chora, você está trazendo para fora, você está aliviando tudo aquilo que está dentro de você. E o Senhor recolhe cada lágrima de cada um de nós, meus irmãos. O nosso choro não é em vão. Não é, irmãos. Não é. Quando o Senhor te levar a chorar, irmão, abra o seu coração mesmo e se derrama diante dele. Fala com ele. Ele vai ouvir o seu clamor. Olha que interessante, o profeta Isaías chega e libera uma palavra, mas quando o profeta Isaías já está indo, nem chegou ao pátio, ele já recebeu uma outra palavra dizendo para ele: volta, porque eu ouvi o clamor do meu servo. E olha aqui o versículo 6, querido, aqui ó: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ou seja, estou dando ao rei Ezequias uma segunda chance.
Ele ia morrer agora, era para pôr tudo em ordem, ia morrer, mas olha, ele orou, ele chorou, ele clamou, e o Senhor ouviu e atendeu o clamor dele. O Senhor sempre atende o nosso clamor, irmãos. O Senhor sempre está atento às nossas orações, irmãos. O Senhor está atento. O Senhor está continuamente atento a cada um de nós. A cada um de nós. Mas aí, uma resposta que nós precisamos. Primeiro, uma pergunta. Desses três, vocês vão ouvir isso. Primeiro, uma pergunta. O rei Ezequias, ele aproveitou a sua segunda chance. Resposta: não. Ele se perdeu. Por quê? Não obedeceu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque qual foi o primeiro comando de Deus? Quando o profeta Isaías chegou na casa dele, disse: olha, põe a tua casa em ordem. Se Deus mandou o rei Ezequias colocar a vida dele, a casa dele em ordem, porque havia algo errado. Vocês entendem, irmãos? É necessário nós colocarmos a nossa casa em ordem a partir de agora, de já. E o Espírito Santo vai te mostrar o que é preciso e o que é necessário ser colocado novamente no eixo, no epicentro da vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? A segunda pessoa que eu quero falar é sobre o profeta Jonas. Profeta Jonas, eita, profetinho abençoado, né? Todos conhecem, né, a peripécia dele, o momento em que ele vive, o chamado que ele tem. Deus fala com ele, é muito interessante. Eu estou procurando aqui, Jonas capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha que interessante, irmãos. Veio a palavra do Senhor de uma forma muito específica para o profeta Jonas. Vai agora, olha que interessante, agora vai para uma cidade chamada Nínive. E foi lá e falou para ele fazer o quê? Vai lá e clamar contra ela. Ou seja, naquilo em que ela estava fazendo, na situação em que ela estava se encontrando. Da mesma forma que o Ezequias, nós poderíamos dizer assim, né, parafraseando, né? Olha, vai a Nínive e pede para aquela cidade colocar a sua cidade em ordem. Mas nós vemos aqui num primeiro momento, irmãos, né? O versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Primeira pergunta, irmãos: Jonas aproveitou a primeira chance em servir e obedecer a Deus? Não. Nós lemos aqui que veio a palavra do Senhor, chamou o profeta Jonas, enviou a ele a cidade de Nínive com um objetivo muito claro: vai lá e clama contra a cidade, ou seja, traga o arrependimento sobre a cidade, alerta a cidade daquilo que estão fazendo que eu não estou gostando. Qual foi a atitude do profeta? Qual foi a atitude do homem de Deus? Em vez de ir para Nínive, vamos supor, a Bíblia não nos relata, mas a localização seria que Nínive fosse a minha esquerda e Tarsis a minha direita. Ou seja, ele tomou a direção totalmente oposta àquilo que Deus tinha ordenado a ele. Ele desobedeceu. Mas olha que interessante, quando nós chegamos no capítulo 3, Jonas, depois vocês vêm em casa, irmãos, olha, 4 capítulos, irmão, 1, 2, 3, 4 pagininhas assim. Olha quando chega no capítulo 3, olha que interessante, diz assim, capítulo 3, versículo 1: veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade
Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Olha que interessante, irmão. Aqui é muito claro a segunda chance sendo dada ao profeta Jonas. Ou seja, olha, eu te enviei para Nínive, você teimou, entrou num navio e foi para Tarsis. E aí, o que aconteceu? Nós vamos ver que houve uma situação. Olha que interessante, irmão. Deus, ele, tanto no capítulo 1 nós vemos, como no capítulo 3, Deus não mudou o seu propósito em relação à cidade de Nínive. Mas foi o profeta que desobedeceu. E ele precisou ser colocado de volta na vontade e no propósito de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós, amém, irmãos? Nós, como o profeta Jonas, que teimamos em desobedecer. Ele fala para você, olha, vai para Nínive, não, você vai para Tarsis. Vai para Nínive, você vai... Enfim, Deus tem um plano para você. E Ele não abre mão daquilo que Ele já tem delineado, preparado para cada um de nós, irmãos. E olha como as nossas desobediências gera. Olha aqui, ó. Primeiro, Jonas, pela sua desobediência, a palavra diz que ele foi lá, depois vocês leiam, tá? Ele foi lá, entrou num barco, e quando ele estava dentro do barco, o que aconteceu? Ele foi jogado no mar. Olha aqui, capítulo 1, versículo 15. Olha que interessante, irmãos, E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Vocês conseguem entender isso, irmãos? A pessoa fora do propósito de Deus, fugindo da vontade de Deus, quando entra no seu barco, pode levar você também a pique. Vocês vão ler lá. Jonas, na sua desobediência, quando está no barco, o Senhor mandou um maremoto, um vento, uma chuva, enfim, o mar ficou raivoso, ao ponto deles achar que iam morrer. Mas onde que estava o fujão? O desobediente? No porão do navio, dormindo tranquilamente. Cuidado, irmãos. Cuidado quem você põe no seu barco. Cuidado com quem você anda lado a lado. Não, mas é meu melhor amigo. Esse seu melhor amigo, ele anda em Deus. Porque se seu melhor amigo anda em Deus, ele vai te levar para Deus. Mas se esse seu melhor amigo não anda em Deus, ele vai procurar te tirar da presença de Deus. Claro. Nós temos vários testemunhos de pessoas que, por exemplo, eles acabaram de sair das drogas, passaram por um período para se recuperar num centro de recuperação, 9 meses, que é o prazo ideal, volta, aí eu estou bem, eu estou pronto, não, agora o que eu recebi lá, eu quero passar para outras pessoas. Eu aconselhei, já dei testemunho sobre isso, eu aconselhei, não vá, espere. Não, estou pronto, pastor. Eu não autorizei, mas ele encontrou um outro pastor que autorizou e levou. Só que quando ele estava aqui na calçada, jogado ali, esse pastor que levou ele, não levou de novo para se recuperar. Tive que eu levar. Vocês entendem isso, irmãos? O Senhor não me deu um comando para pregar nenhuma bocada ainda. Misericórdia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas se o Senhor me mandar, eu vou. O Senhor também não me mandou pregar em nenhum prostíbulo. Mas nós temos testemunhos de pastores que têm um chamado para isso. Não sei se já viram, muito interessante. O pastor vai lá, ele e a esposa dele, contratou uma prostituta. Quanto é seu dia? Meu dia é tanto. Então tá bom. Foi lá, parou na porta do prostíbulo, pegou ela, colocou dentro do carro e falou, nós vamos te preparar para um dia de noite. Nós queremos ter um dia com você excelente, uma noite excelente. Levou ela, fez manicure. Como é que é o negócio de noiva, não é isso? Prepara tudo, não é isso? Então foi isso que fez com ela. Aí levou para um belo do restaurante, almoçaram bem, tal. Aí, enquanto isso, a igreja estava preparando toda a chegada dela.
E ela assim, né? Ué, quando é que a gente vai para o motel? Porque uma prostituta, ela é contratada para um trabalho definido. E foi passando as horas, foi passando as horas, foi passando a hora. Ele falou, bom, então agora vamos. Ela falou, vamos? Aí quando parou na porta da igreja, que ela entrou, ela não é mais a mesma pessoa nos dias de hoje. Você entende? Mas isso é um chamado específico daquele pastor. Cada um de nós temos um chamado específico. E aí você precisa entender que uma nova chance é dada, ou uma segunda chance. Aí você vai aproveitar ou não vai aproveitar. Então nós vemos que o profeta Jonas, a primeira coisa na sua desobediência que foi, ele foi, quando ele assumiu a responsabilidade, ele foi jogado no mar. E a segunda coisa que aconteceu com ele, ele foi engolido por um grande peixe. Capítulo 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Irmãos, queridos, fica tranquilo, irmãos. Fica tranquilo, irmã. Deus prepara tudo, mesmo você na desobediência, Ele te dá livramento, porque você é filho. Você é filha. Não é, queridos? Os nossos filhos fazem tantas coisas. Óbvio, chega um momento que você tem que dar uma advertência mais severa, mas Ele conta com você o tempo todo. E o nosso Abba Pai não é diferente, irmãos. Ele continua cuidando de você, mesmo na desobediência. Jonas vai para Nínive, foi para Tarsis. Está dentro do barco dormindo, o barco indo a pique, naufragando, os marinheiros vão lá, mas espera aí, de onde você é? Quem você é? Quem você serve? Não, é eu, joga eu, sou eu o problema. Querido, tem que assumir, irmãos, você tem que assumir aquilo que você é, você tem que assumir. O problema não é você, irmão, sou eu, o problema sou eu, é você, cada um de nós, no nosso TAT, no nosso dia a dia, no nosso convívio diário com o Senhor, amém, irmãos? Ele nos dá inúmeras chances. No caso desse nós estamos falando de uma segunda chance, ou de uma nova chance, mas Ele nos dá inúmeras chances, para que nós possamos estar com Ele na eternidade. Eu quero estar, irmãos, eu preciso estar. Então olha, ele foi engolido por um grande peixe, só isso. Olha aqui, irmãos, ele passou 3 dias e 3 noites para refletir. Olha aqui, ó, versículo 1:17 também. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites aonde? No ventre do peixe. Você imagina, irmão, tá dentro de um peixe. Coisa louca isso, não? Hoje eu fui à feira. E obviamente, fui comprar um peixe, que eu gosto muito de peixe. Mas irmãos, confesso para vocês, não sei com vocês, mas você ficar, isso eu estou dizendo numa peixaria, eles do lado de lá e eu do lado de cá, escolhendo, que cheiro ruim, gente. O peixe, ele é gostoso, né, Bruna? Né? Gostosinho, não é? Fritinho, cozidinho, assadinho, de tudo quanto é jeitinho, ele é bom. Mas o cheiro, gente, misericórdia. Você imagina um monte de peixe. E o pouco de tempo que eu passei ali, agora você imagina Jonas 3 dias e 3 noites. Imagina isso. Mas o Senhor nos coloca em lugares inusitados, para que nós possamos refletir o que Ele é nas nossas vidas. E não foi diferente com Jonas. O capítulo 2 começa dizendo assim, olha: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse... Aí você vai ver a oração de Jonas. Eu creio que tem muitas pessoas que precisam fazer a oração de Jonas nessa noite. Leiam ele. A Bíblia, queridos, a Bíblia nos traz várias orações prontas. Ontem a diaconisa Inaira falou sobre a nossa oração modelo, que Jesus deixou para nós lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que é a oração do Pai Nosso.
Não sabe orar, irmãos? Confessa. A oração de Jonas, que ele orou e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e todas as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizestes subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe és misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertencem a salvação. Que seja a sua oração, que seja a minha oração. Foi a oração de um homem aflito, desobediente, angustiado, sem perspectiva nenhuma de vida. Porque quando ele falou: me lançam, eu sou a responsabilidade, me lançam no mar. O que ele achou? O que ele falou? Aqui para mim, ó. Aqui para mim, ó. Fica tranquilo, fica tranquilo. Amém? Eu também estou preocupado, mas tudo bem. A gente fica numa expectativa, né? Tá de boa? Só caiu 3 crianças. Não caiu nenhuma criança, não. Não, porque é interessante, ó. Se ouvisse um grito numa criança aqui, todos nós automaticamente voltaríamos os nossos olhos para lá e voltaríamos de volta, tá? Mas a mãe levantava correndo para ver, porque ela conhece. Interessante isso, né? A criança caiu, todo mundo caiu, tal, mas a mãe, ó, o pai não, o pai também, mas enfim, vamos lá, vamos voltar aqui. Amém? Então, então Deus nos coloca no lugar que Ele quer, para podermos obedecer ao seu chamado e ao seu propósito. Da mesma forma que aconteceu com o rei Ezequias, também acontece agora com o profeta Jonas. Quando ele viu que realmente as coisas estavam feias, o que ele fez? Ele... misericórdia, Senhor. Orou. Queridos, eu quero dizer para vocês, queridos, isso aconteceu comigo. Já falei isso para vocês quando eu tive Covid. Passei por esse período, passei pelo vale da sombra e da morte, os primeiros 7 dias. Aliás, foram, depois mais 3 dias, foram 10 dias literalmente no vale da sombra e da morte. Então tem um momento que realmente você não tem nem forças, irmãos, naturais para orar. Mas é neste momento que a reserva que você tem é o que te sustenta na presença dEle. Amém, irmãos? Então se prepare, irmãos. Tenha reserva. A parábola das 10 virgens fala justamente sobre isso. 5 eram sábias, 5 eram nécias, insensatas, não estavam nem aí. 5 foram ao encontro do noivo com as suas lamparinas acesas e com reserva de azeite. Agora 5 foram, se ele veio, veio, se ele não veio, não veio, e acabou. Mas só que ele demorou para vir. Ele é bem assim, irmãos, ele testa cada um de nós. Ele demorou para vir. Aí o que aconteceu com as 10? Não foi só 5 não, as 10 dormiram. Mas na hora que ouviram que o Senhor estava chegando, 5 acordou rapidinho porque as lamparinas apagou, azeite e fogo de novo, iluminou. As outras 5, o que está acontecendo, hein? Está chegando, dá um pouquinho para mim, vende para mim, empresta para mim. Não, tem algumas coisas de Deus
que é você mesmo que tem que adquirir com Ele. Não está à venda, irmãos. A salvação não está à venda. Você precisa buscar a sua. Você precisa diligentemente e apressadamente buscar a sua salvação. Então ele foi jogado no mar. Ele foi engolido por um grande peixe. Ele teve 3 dias e teve 3 noites para refletir. E olha que interessante que Deus faz, irmãos. Aqui, ó. Então ele saiu de Nínive. Perdão, saiu, era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis, lado oposto, amém, irmãos? Amém? No caminho oposto, o mar ficou revolto, e ele foi jogado no mar, um grande peixe engoliu ele, e onde é que ele foi jogado de volta, vomitado de volta? Aonde, irmãos, que ele estava? Vamos ver aqui. Deus faz as coisas perfeitas, irmãos. Não adianta você fugir não, irmãos. Ó. Cadê? Olha lá. Versículo, falou, pois, capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Uau! Consegue entender o poder de Deus, irmãos? E aonde é que Jonas estava? Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, o Senhor vomitou ele na terra. Aonde? No lugar onde que Deus tinha um chamado e um propósito para a vida dele. Onde que era, irmãos? Se é Nínive, irmãos, vai ser em Nínive que vai acontecer na sua vida, irmãos. E se você tentar mudar o seu rumo, Deus vai te colocar no rumo dele. Ele vai te dar uma chance, uma nova chance, uma terceira chance. Tantas quantas chances forem precisos, Ele está à disposição para dar a você, irmãos. Mas eu preciso dizer algo, irmão, não abusa. Porque pode não dar tempo. Ele está dando uma chance hoje, agora. Todos nós estamos aqui sentados. Você aproveita essa chance e começa a romper naquilo que Deus vai colocar no teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Olha aqui Jonas. Então, peraí, agora vamos lá. A segunda pergunta: o profeta Jonas aproveitou a sua segunda chance? Lógico que sim, irmãos. Lógico que sim. A palavra diz que ele imediatamente ele cai. Vamos ver a cena? O peixe vomita ele na terra. É lógico que na areia, né? Ele levantou tudo, tirando alga, tirando, né? Você imagina, gente? Agora não tem jeito. Ele começou, a palavra diz que ele começou a percorrer, a ir para o Nínive pregar, a fazer aquilo que ele tinha sido chamado. Quantas pessoas se convertem, irmãos? A palavra diz que a cidade tinha mais ou menos 120 mil pessoas. Você entende, queridos? Deus chamou um homem para trazer o quebrantamento, o arrependimento, o avivamento para uma cidade. Ele obedeceu. E 120 mil pessoas foram libertas. Aí nós vamos ver um outro contexto. Passam-se 100 anos. Quando você lê o profeta Naum, ele retrata a destruição de Nínive, porque a cidade de Nínive voltou a praticar as suas iniquidades. E dessa vez Deus não mandou. Ele poderia mandar Naum novamente, mas não. Ele já tinha mandado há 100 anos atrás Jonas para pregar a salvação
para pregar contra elas, para mostrar o pecado dela. Durante 100 anos, eles continuaram no caminho, mas saíram. Vejam lá o que aconteceu com eles 100 anos depois no profeta Naum. Vamos para o terceiro? Esse vocês vão gostar, irmãos. Eu sou apaixonado por ele. Alguns dizem que eu pareço muito com ele, né? Mas vamos lá, né? Apóstolo Pedro. Eu vou falar de 3 etapas da vida do apóstolo Pedro. Seu chamado, sua caminhada com Jesus e, obviamente, a sua segunda chance. O seu chamado. Vamos lá em Evangelho de Lucas. É muito interessante vocês acompanharem, que nós vamos ver algo na vida do nosso apóstolo Pedro. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genesaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, marquem bem isso, irmãos: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então nós vemos aqui o chamado do apóstolo Pedro. Nesse encontro que Jesus tem com ele, é uma noite onde ele passou, eu relatei e li aqui, ele passou a noite inteira trabalhando, pescando, e não conseguiu nada. Quando Jesus se aproxima dele, eles estavam lavando as redes, ou seja, se preparando para a noite seguinte voltar ao alto mar para pescar. E Jesus pede algo para Pedro, para entrar dentro do barco dele. Gente, eu fico vendo essa passagem, eu fico pensando, cada encontro que Jesus marca. Eu tive um encontro, você teve um encontro, nós vamos Pedro aqui tendo um encontro com Jesus. Quando ele diz assim, quando Jesus termina de fazer o que fez, ou seja, ministrando a multidão, diz para Pedro assim, olha, simplesmente dá um comando a ele, olha, lança a rede. Fala, mas como assim? A noite inteira eu não peguei nada, mas tudo bem, sob a sua palavra. Irmãos, quando você tem uma palavra de Deus, não tem nada que vai dar errado, irmão. Lança a sua rede, irmão. Caminha, vai para cima. Porque se o Senhor falou, Ele está na frente e acabou. E Pedro fez isso, irmãos. E o resultado foi exuberante. Você imagina, irmãos, o tanto de peixe que eles pegaram. Qual que foi a cabeça de Pedro? Agora arrumei um sócio. Agora eu tenho uma pessoa que fala, joga a rede lá e eu vou lançar a rede e vou ficar rico. Mas Jesus falou para ele, não. Daqui para frente,
A sua profissão foi de pescador de peixe, mas daqui para frente você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homem. Então esse é o chamado de Pedro. A sua caminhada com Jesus, eu vou só dar uma pincelada, irmãos, que tem tanta coisa para falar, mas em Mateus capítulo 14, dos versículos 22 a 23, nos mostra que Pedro, ele andou nas águas com Jesus. Vocês sabem dessa passagem? Quando eles olharam, viram um vulto vindo, todos ficaram esbaforidos, medrosos, amedrontados, né? E lógico, Pedro perguntou: és tu, Senhor? Se é o Senhor, manda que eu esteja contigo. O Senhor falou: vem. E Pedro andou. Aí todo mundo critica Pedro porque ele andou e afundou, né, irmão? Mas os outros 11 ficou lá dentro do barco, ninguém foi não, né? Né? Todo mundo critica, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas todo mundo critica que Pedro negou a Jesus. Mas ninguém vê que Pedro negou a Jesus porque ele seguiu a Jesus, ele não fugiu. Mas vamos voltar aqui primeiro. Então ele andou sobre as águas. Segundo, em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 8, ele teve o privilégio, a honra de estar com Jesus no monte da transfiguração. Ele esteve presente e ele observou ao ponto de ele dizer: Senhor, peraí, Senhor, vamos fazer uma cabana aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Você entende que momento que ele viveu com o Senhor? Nós vemos também em Mateus capítulo 17 também, dos versículos 24 ao 27, né? Jesus dando um comando muito claro, quando houve um questionamento: o seu mestre paga imposto? Ele não paga imposto? Aí que Jesus chama Pedro, que era pescador. Olha gente, ó. Pedro era pescador, amém, irmãos? O que Jesus fala para ele? Vai lá no mar, joga o anzol, e o primeiro peixe que sair, você tire um estáter da boca dele. Sabe o que é um estáter? Estáter é uma moeda de ouro ou de prata usada na Grécia Antiga. No cristianismo, moeda de ouro que correspondia a 4 dracmas, usada para o pagamento de impostos. Então você imagina, gente, esse é o apóstolo Pedro que nós estamos falando. Mandar, vai lá e joga o anzol, o primeiro peixe você vai lá e tira da boca dele que está lá o pagamento do imposto. Ei, Rafael, você vai fazer isso? Deus mandou você faz, filho? Faz mesmo? Olha, vamos lá, hein? Gente, Deus manda as coisas loucas. Deus faz as coisas loucas para confundir quem? Os sábios. Em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 20, nós vemos aqui a passagem onde que Pedro tem a revelação de quem era Jesus. E ali ele recebe um comissionamento profético. Jesus pergunta: vocês sabem o que estão dizendo de mim? Quem é que estão falando? Um diz que o Senhor é isso, outro diz que o Senhor é... E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo. Você entende isso, irmãos? Tu és o Cristo. E ali ele recebe um comissionamento sobre ti, Pedro. Edificarei a minha igreja. Estarei as chaves. Então, Pedro, ele, sua caminhada, tem tantas outras, né, irmãos? Mas nessa sua caminhada com Jesus, ele teve vários, ele se torna, e na biografia dele mostra que ele era o porta-voz dos outros 11 apóstolos. Ele era o líder dos outros apóstolos. Mas quando chega em Mateus capítulo 26, vocês leiam lá depois, dos versículos 31 a 35, Pedro, ele é avisado que quando Jesus estava caminhando para ser traído, entregue para ser julgado e crucificado, quando ele fala isso, Pedro fala: não, isso não vai acontecer, não. E Pedro diz, Jesus avisa ele: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí nós vemos a segunda chance.
A caminhada com Jesus foi, imagino, depois, desde o momento que ele está pescando, e aí toda essa caminhada, 3 anos e meio com Jesus, que privilégio. Mas quando ele nega o Senhor, vamos lá em Marcos capítulo 16, versículo 7, Jesus é traído, é levado morto, crucificado. E Marcos capítulo 16 é o último capítulo, do livro de Marcos. E olha, 16 do versículo 1, eu não vou ler todo, do versículo 1 em diante, fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas eu vou só ler o versículo 7. Olha o que ele diz assim, ó. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Olha que interessante. Ele manda um recado para todos os discípulos, mas para Pedro ele manda um recado pessoal. Olha, avisa os discípulos, mas também vai, Pedro, avisa ele especialmente, para ele ir me aguardar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? E olha, no Evangelho de João, vocês vão entender já, irmãos. Eu vi que alguns ficaram meio assim. 21, Evangelho de João, capítulo 21. Do versículo 15 em diante. Perdão, vamos ler de 1 ao 3 antes. Primeiro de 1 ao 3 antes. Algo acontece aqui que nós precisamos falar primeiro. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, o que ele vai fazer, irmãos? O que ele vai fazer, irmão? Vou fazer o quê? Vou pescar. Ou seja, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele totalmente incrédulo, ele volta à sua origem. Ele volta àquilo que ele sabia fazer, ou seja, pescar. E aqui, irmãos, tem algo muito importante que nós precisamos ressaltar. Pedro, vocês viram, ele era, e falei isso, que ele era o quê? Um líder. As pessoas o seguiam e ele influenciava quem estava junto com eles. Ele não foi sozinho. Quando ele disse que eu vou pescar, foi com ele. Tomé, foi com ele. Vocês estão entendendo, gente? Então precisamos tomar muito cuidado com quem nós andamos. Que na hora do desespero, a pessoa quer voltar àquilo que ela conhece. E aí nós vemos novamente ele tendo um encontro com Jesus aqui. E novamente nós vamos ver, irmãos, olha, aqui olha, o do 4 ao 14, depois vocês leiam aqui, olha. Quando ele disse, eu vou pescar, disseram-lhes outros, também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, o que aconteceu? Novamente, nada apanharam, irmãos. Quando você não tem Jesus no seu coração, no seu barco, não adianta na sua vida, irmãos. Você vai se esforçar, você vai procurar se fazer, você vai se virar nos 30, mas não vai dar nada certo. Não vai, irmãos. Estamos vendo aqui, ó. Pedro novamente, vou pescar, passou a noite inteira pescando. Pescou o que, irmãos? Nada. Mas quando Jesus falou para ele, olha, ei, joga a rede do seu lado direito, o que aconteceu, irmãos? Novamente uma grande pesca. Tudo que nós fazemos debaixo da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor nos fala, irmãos, da chance que o Senhor nos dá, irmãos, vai acontecer. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Pedro, na sua incredulidade, ele volta àquilo que ele era antigamente, e novamente o que ocorre? Não acontece nada. Porque na sua força, irmão, naquilo que você tem conhecimento natural, sem o sobrenatural não vai acontecer nada. O natural, ele não anda sem o espiritual, irmão. As coisas nas nossas vidas acontecem de uma forma sobrenatural. O que é sobrenatural? O natural está aqui, e o sobre está em cima. Céus e terra se encontram, você entende? Alinhando o seu trono. É isso, céus e terra se encontrando. Céus, terra se encontrando, se alinhando, e as coisas acontecendo na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Compreende, irmãos? Compreende porque você está aqui nesta noite? Porque o Senhor está te dando uma nova chance, uma segunda chance, ou a 10ª, ou não importa a 20ª ou a 100ª. O que importa é que você entenda que você tem uma chance. E se você se agarrar nessa chance, algo vai acontecer nesta noite. Algo vai acontecer nesta noite, meu irmão. Vai acontecer, irmãos. Porque está acontecendo na minha vida. Se está acontecendo na minha vida, vai acontecer na sua vida, irmãos. Amém, queridos? Aí nós vemos aqui. Agora, olha aqui, eu queria falar do 15 ao 17. Nós vimos que Pedro, Jesus avisou ele que ele ia negar, e Pedro nega 3 vezes. E diz que, eu não me lembro qual dos evangelhos, mas tem que um dos evangelhos diz que na terceira vez que Pedro nega, os olhos dele se encontram com Jesus. E ele chora amargamente, sai dali. Mas passa-se esse tempo. Após essa saída, essa fuga, que geralmente nós somos expertos em fugir, né, irmãos? Né? Como o Jonas fugiu da presença de Deus como se pudesse. Foi para dentro do porão do barco, no navio. O que Deus fez? Sacolejou o navio, jogou ele para dentro, um grande peixe nhaque nele, colocou ele dentro está entendendo, irmão? Aí vomitou ele para dentro e acabou. É isso que Deus faz, irmão. Você pode ir para lá, você pode ir para cá. Como Isaías 30:11, nós falamos sobre isso. Você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, mas sempre você vai ouvir uma voz dizendo para você: este é o caminho, siga-o. Não adianta ir para a direita, não adianta ir para a esquerda, só tem um caminho, só tem uma verdade e só tem uma vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém, queridos? Jesus falou isso, eu sou. Mas vamos voltar aqui. Olha que ele diz assim, ó. Aqui nós vamos ver o confronto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me a primeira vez, mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, já meio ressabiado a segunda vez, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Pergunta, como fiz a pergunta para o rei Ezequias, como nós fizemos a pergunta também para o profeta Jonas, agora nós perguntamos: o apóstolo Pedro, ele aproveitou a sua segunda chance? Sim ou não?
Com certeza, irmãos. Com certeza absoluta. Por quê? Porque a palavra do Senhor relata a caminhada pós morte e ressurreição de Jesus na vida de Pedro. Atos capítulo 2, irmãos, olha aqui, começa dizendo assim, Atos capítulo 2, todos, sabem do grande avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2, mas eu quero ler do versículo 14 em diante, Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a sua voz, advertiu-os nesses termos: varões, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Olha aqui, irmão, nessa primeira vez que Pedro se levanta aqui, olha aqui, versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, receberei os dons da promessa. E termina dizendo, 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, mas quando ele teve uma segunda chance, irmãos, ele agarrou e rompeu. Irmãos, nós precisamos ser confrontados pela verdade, porque quando nós somos confrontados pela verdade, é essa verdade que vai nos libertar daquilo que nós somos. Falávamos isso ontem à noite, irmãos. Qual é o maior problema meu? Qual é o maior problema seu, irmãos? Qual é o maior ministério meu, irmãos? Qual é o seu maior ministério, irmão? Você sabe, irmãos? Pena que eu não tenho um espelho, senão eu te mostraria agora para você. Se olhe no espelho e você vai ver qual é o seu maior ministério. A maior luta que você tem é se ganhar você para Jesus. É continuar e estar no caminho do Senhor todos os dias, diariamente, porque é uma luta, irmãos, é uma peleja, é uma batalha, não é fácil. Mas nós vemos Pedro aqui, olha, queridos, começando o seu ministério, se levantando cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver o relato curando pessoas. O lenço de Pedro curava. Olha que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. E nós vemos Pedro terminando o seu ministério em Roma, onde ele marcha destemidamente, onde ele foi martirizado, onde ele morreu crucificado de cabeça para baixo, irmãos, porque ele não se achou digno de morrer como Jesus Cristo tinha morrido. Este homem, ele recebeu a segunda chance e respondeu de acordo com aquilo que ele foi confrontado. Senhor, tu sabes todas essas coisas. Pedro respondeu isso. E eu volto a pergunta para você nesta noite: você sabe? Sabe, irmãos? Eu, você, todos nós, sim, nós precisamos de uma segunda chance. Só que nós precisamos aproveitar essa chance e não podemos desperdiçar, que com certeza não teremos outras, ou podemos ter, na misericórdia, na benevolência do Senhor. Mas você precisa dar uma chance hoje, primeiro, para você mesmo. E vocês estão diante de um testemunho vivo de alguém que teve uma segunda chance. Eu, no dia 26 de julho de 1992, eu tive uma segunda chance. E faltam 10 dias, irmãos, para eu completar 31 anos, aproveitando essa chance que eu tive, que eu me agarrei nela. E eu vivo cada segundo, eu vivo cada minuto, eu vivo cada hora, eu vivo cada dia, cada semana, cada mês, anos a fios, agarrado nessa segunda chance que eu tive, essa oportunidade. Nós não podemos desperdiçar, irmãos. Nós não podemos, irmãos.
Você não pode, irmãos. Segunda coisa que você precisa dar uma segunda chance para as pessoas que estão ao seu redor. Primeiro é para você mesmo. E você precisa também dar uma segunda chance para as pessoas que estão ao seu redor. Seu papai, sua mamãe, seus irmãos, seus tios, sua parentela. Precisa dar uma chance, uma segunda ou uma nova chance para eles. Seus amigos. Eu não quero nem ver não, irmãos. Um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos, irmãos. Quero dizer algo para você, encerro aqui. Não se prenda ao seu passado. Se livre dele de uma vez por todas. Fixe no hoje, no já, no agora, no presente. É o presente, é o hoje, é o já que você vai construir um futuro melhor para você e para sua família. Se dê uma nova chance. Se dê uma segunda chance nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que bom, meus irmãos, foi um privilégio, uma honra poder servir à mesa do Senhor junto com vocês. Eu creio que essa é a essência da palavra do Senhor. Ele em nós, que diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Que nós possamos sair nesta noite para um novo tempo. Amém, queridos? Amém, amados? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, irmãos.